Nou, welkom op onze 16e Nederlandse les, waar wij de basis van Nederland aan het leren zijn. Voor jullie als die moedertaal Portugese taal beheerst. We zijn nu in de 16e les. In deze middag wil ik met jullie een beetje een paar dingen herhalen. Een beetje onze hersenen te laten functioneren zoals het moet. En een beetje meer te bewaren en te begrijpen. Misschien lijkt het een beetje moeilijk voor jullie om het Nederlandse taal te kunnen verstaan. Maar in het begin zal ik een beetje langzaam spreken. En constant zal ik een beetje tempo erin zetten, zodat jullie het op een goede en duidelijke manier Nederlands zou kunnen spreken en kunnen praten. Het is heel belangrijk dat jullie oren nu op dit moment traint om zoveel mogelijk Nederlands te horen. Door middel van radio, door middel van een programma, door middel van boeken lezen, zodat jullie ook kunnen een beetje verstaan en begrijpen. Dat noemen we in Nederland begrijpend lezen, zodat jullie leest en jullie begrijpen wat de tekst jullie het informeren zijn. Het is heel belangrijk dat jullie zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag gaat. We hebben maar 1 keer in de week de les. En het is ook heel belangrijk dat jullie ook thuis veel oefent, want het heeft genuurd om maar 1 keer in de week te gaan oefenen. Want als we een beetje lui zijn, een beetje lui worden, dan raken we niet aan gewend. En dan na een tijd willen we het zelf ophouden, want we denken het lukt niet, het wil maar niet lukken. En dat komt omdat we niet echt iets aan het doen zijn. Onze zus Nix, kunt u alsjeblieft de licht uitdoen voor mij? Alsjeblieft. De licht uitdoen. Welke licht? Van de keuken. Oh. Alsjeblieft. Ja. Ik groet iedereen met de vrede van de Heer Jezus. En ik weet zeker dat in deze middag we veel nieuwe dingen zullen leren. Ik vraag op dit moment jullie aandacht. En ik probeer zoveel mogelijk met jullie nu in Nederlands te praten. Ik probeer ook onderling elkaar Nederlands te spreken. En zoveel mogelijk in Nederlands met elkaar te praten. Zodat wij constant met Nederland bezig zijn. Vergeten we de Braziliaanse Portugese taal. En focus je op dit moment alleen met het Nederlands. Misschien voor wie hier de eerste keer is, misschien begrijp je niet allemaal wat ik zeg. Maar na een tijdje zal je wel verstaan, oké? Nou, we gaan op dit middag een paar dingen herhalen. Oké? Zijn jullie mee akkoord? Herhalen, repetir? Repetir. Não. Então, como eu falei para os irmãos, quem entendeu um pouquinho. Alguém entendeu um pouquinho? Falei? Entendeu um pouco, entendeu nada, foi meio complicado. Quem está aqui pela primeira vez não precisa de assustar, né? Que nós entendemos. Se fosse uma forma normal, né, de eu cumprimentar você, seria hallo, welkom allemaal em onze 16e Nederlandse les. Ou senão também pode ser assim, hallo, wees welkom em onze 16e Nederlandse les. Então tem várias possibilidades de nós poder cumprimentar, né? Então eu quero ensinar os irmãos o básico para nós podermos só introduzir o holandês no nosso meio, para poder praticar e começar a falar. Nesta tarde eu vou repetir algumas coisas, nós já perdemos meia hora, né? Já são quase 4 horas. A aula todo sábado é 3h30, então tenta os irmãos chegar na hora certa, para nós não atrasamos. Antigamente era 3 horas, os irmãos só estavam chegando 3h30, então eu passei para 3h30. Agora eu passei 3h30, os irmãos estão chegando quase 4 horas, então uma hora não tem como mais ficar repassando. E se eu ficar aqui, né, perdendo meia hora de tempo, eu perdo no meu dia, porque eu trabalho para a igreja. Ok. Então, nós podemos ver, meus irmãos, que é muito importante que os irmãos cheguem a tempo, senão depois de um tempo não tem como mais. E se eu ficar perdendo meu tempo, uma hora eu vou me desgostar, porque eu gasto tempo nisso tudo que eu estou fazendo. Se eu ficar fazendo uma coisa só para fazer, então eu prefiro só publicar o vídeo no YouTube e os irmãos em casa sentir ou ver, porque eu gasto minha hora, então eu trabalho na igreja de segunda a segunda, tenho uma responsabilidade também como vice e também como representante da igreja aqui diante de órgãos holandês, então estou sempre ocupado. E se eu tiro meia hora ou uma hora e perco esses uma hora devido aos atrasos dos irmãos, isso me gasta muito, porque eu poderia estar fazendo outras coisas. Como hoje também é um culto sábado, que eu também sou responsável por ele, culto de jovem, então eu também poderia estar investindo também no trabalho de hoje à noite. Então eu peço aos irmãos a compreensão e chegar também a tempo. Nossa irmã que falou, nossa, eu vim correndo de bicicleta, quando chegou aqui só chegou ela. Então às vezes, irmão, um segue o outro.
Se um atrasa, outro atrasa. Se um chegar cedo, porque eu vou chegar também cedo. Mas nós sabemos que diante de Deus não temos que se comportar como outros. Nós também temos que ter nossos próprios compromissos e responsabilidade. Então, porque um não vem, o outro vem, eu não vou deixar de faltar, não vou deixar de cumprir meu compromisso. Então é muito importante, os irmãos. Eu sei que é de graça, talvez se tivesse pedindo dinheiro, às vezes os irmãos, às vezes investir mais. Verdade. É de graça, então os irmãos tenham também consideração também pelo trabalho. E espero que os irmãos venham a semana que vem na hora certa. Na semana que vem vai estar outra pessoa dando aula para vocês, não vai ser eu. Eu pedi a Leide, a Mir Leide. Acho que os irmãos já conhecem ela, uma jovem aqui da igreja. Ela também vai me auxiliar, devido também a outros programas que eu tenho que fazer, como evangelização nas ruas, pregar, às vezes fora. Então é muito importante que tenha um substantivo para uma pessoa que me substitui, para estar aqui na frente com os irmãos, amém? Então os irmãos valorizem também o trabalho dela, quando ela estiver aqui dando aula. Às vezes, vocês sabem, cada pessoa tem seu próprio estimulação, né, de falar, de ensinar. E eu não sou professor, ela também não é professora, nós estamos fazendo voluntariamente. Então, às vezes pode ser coisas novas que ela vai ensinar, às vezes vai ser coisas interessantes para os irmãos. Se for coisa repetidamente, coisa repetida, os irmãos também apegam e se aperfeiçoam também. E não ficar, eu prefiro um, prefiro o outro, eu quero um. Essas coisas assim é coisa de criança. Nós somos adultos, estamos aqui com cabeça. Então vamos valorizar, né, o trabalho de cada um, e os irmãos venham aprender o holandês. E também levando os irmãos, nós já estamos na 16ª aula. Eu já tenho bastante aula já, 16ª. E eu quero, nesse momento, tentar que os irmãos falem o máximo possível o holandês. Por quê? Porque, igual eu estava falando holandês, se os irmãos só praticar somente no sábado, que é só 1h30, os irmãos não vão nunca conseguir ter um progresso, nunca vão conseguir dar um passo. Por quê? Porque a semana toda você só está focado no português. A semana toda você só está com a cabeça fechada. E quando chega aqui, aquilo que você aprendeu, aquilo que você adquiriu semana passada, vai ter que repetir de novo. Por quê? Porque você não está praticando. Nós sabemos que nós temos um cérebro, nosso cérebro, ele, tanto no olhar, né, ele decora. Por exemplo, se eu olhar aquela figura ali, ele memora. Se eu olhar aquela palavra ali, groot, ele é a memória. Mas depois de um tempo, se eu não, né, trabalhar nele, ele vai um momento esquecer. Pode ser que ele esquece, talvez, só certas partes do quadro, mas uma hora ele relembra de novo. Mas o nosso cérebro é focado por ouvir e olhar, né? Sabemos disso. Então temos que ouvir e olhar, porque lemos e depois também ouvimos a forma de falar. Então é muito importante que os irmãos pela semana também pratiquem. Na frente do espelho, gravando, igual eu falei para os irmãos, pego um gravador, gravo vocês mesmo. E tento o máximo possível estar, vamos dizer assim, perante ou com pessoas que também falam holandês. Que isso também vai te auxiliar muito. E tento também ver programas holandeses, rádio, coisas que vêm só estar te trazendo, te focando no idioma holandês. Tá bom? Então, os irmãos estão vendo aqui, eu já escrevi umas coisas que nós já fizemos, já tratamos, já aprendemos. Só vou repassar umas coisas aqui para dar mais clareza para os irmãos entenderem o que nós estamos tratando. E nós vamos continuar. Se eu não me engano, a maioria que está aqui nós já fizemos. Tem coisas hoje que eu vou acrescentar. Nós iremos tratar hoje. Então, se você trouxe papel, caneta, você pode utilizar nesta tarde. E peço aos irmãos também que estão participando com a gente. Também, os irmãos estão vendo que tem muitas pessoas também na Holanda que às vezes não conhecem o trabalho da gente. Os irmãos puderem compartilhar através de redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, sei lá. Os irmãos podem contribuir, porque quanto mais pessoas poder ter, né, isso como uma bênção na sua vida, será também grato pelo nosso trabalho também por estar fazendo para os irmãos. Então vamos lá. Eu escrevi aqui, se eu não me engano, vou tirar esse negócio aqui, talvez está na frente. Esse fone de ouvido. Então vamos lá então. Preste bem atenção, eu escrevi aqui no quadro algumas palavras que têm um significado pelos exercícios que nós já fizemos. Então preste atenção. Lidwoord, quem lembra que é o lidwoord? O artigo. Eu vou começar do início um pouquinho, para os irmãos vão entender. O que é o artigo? É para copiar, Felipe? Os irmãos quiserem, pode escrever, mas não precisa que nós já tratamos já. Só quero que vocês memorizem a palavra, Tá bom. devido o abreviado que eu vou dar, né? O abreviado. Eu vou começar a utilizar as palavras abreviadas. E já pedi, né? Já tem já umas 4 aulas que os irmãos decorassem de cor.
as palavras. Por exemplo, Lidvot, Selbststandavot, já abreviado. Entendeu? Não precisa de saber como escrever, mas pelo menos citar, né? Falar, pronunciar. Mas quem quiser escrever pode ficar à vontade. Isso também já está nos próprios exercícios que eu dei para os irmãos, também já está escrito. Então sempre está revoltando, novamente está aparecendo essas palavras. Você pode ver cada título de exercício no suas postilhas. Isso está novamente parecido. Antes de eu prosseguir aqui, eu fiz as cópias, né? Nossa irmã ainda não tem cópia da apostila. Então já vou passar para a irmã para depois poder continuar com o trabalho. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é de 1 a 10. Depois tem de 11 a 20, né? É a segunda que eu di. De 11 a 20. E agora tem de 21 a 31. Então quem não tem ainda de 21 a 31... Eu acho que da 21 a 31 eu acho que eu não tenho. Não. Tem não? Acho que não. Esse aqui é de 21 a 31 que eu fiz essa semana. Como eu prometi para os irmãos. E todas essas postilhas estão debaixo dos links do YouTube. Se vocês quiserem baixar com PDF, para o seu telefone, no tablet, não sei, vocês podem utilizar também na rua, se tiver. Então as irmãs que não têm do 21, vou passar aqui para os irmãos. Passa para a irmã, fazer um favor. Passa para mim, por favor. Então, tá aqui. Então de 11, então nós já, se eu não me engano, semana passada nós paramos em qual? Os irmãos lembram? Acho que foi no... Aqui. Todos têm agora, todo completo? E nós vamos continuar. Foi no 16, não foi? Eu acho que foi no... acho que no 16. Então, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha. Então vamos lá. Primeiro, o Lidvot. O Lidvot é o quê? O artigo. Qual que é o objetivo do artigo? Não, vou ler aqui para os irmãos. O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Então aqui está bem claro, né, o objetivo do substantivo e melhor dizendo, do artigo. Então o artigo, ele define se é definido ou indefinido. Também aponta, né, o número também do substantivo. O que é um substantivo? Não, Selbstständige, está faltando um T ali, aqui está faltando um T. Selbstständige Naamwoord. Selbstständige Naamwoord é o substantivo. Você que está aqui a primeira vez, é muito importante aprender. Selbstständige Naamwoord, substantivo. O que é o substantivo? Tudo que existe é ser a cada... Tudo que existe e ser é cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramática da palavra variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas e fenômenos. Os substantivos também nomeiam lugares, sentimentos, estado, qualidade e ações. Eu já falei sobre isso também. Então, isso é substantivo. Isso indica, né, da característica para uma palavra. O que é bijvoeglijke naamwoord? O que é o bijvoeglijke naamwoord? Adjetivo. Adjetivo. Adjetivo, isso mesmo. O que é um adjetivo? Bijvoeglijke naamwoord. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Então, como eu falei para os irmãos, esses três aqui sempre estão ligados. Um, né, está na frente e o outro sempre está demonstrando, apontando. Então está sempre... Não no holandês, pode ser que às vezes o bijvoeglijke também se encontre um pouco mais adiante da frase. Não quer dizer que sempre está junto. Mas sempre está apontando para cá, para o substantivo. Então ele pode estar tanto junto, a maioria das vezes você vai ver isso, mas às vezes ele pode estar um pouco mais além, um pouco mais atrás. Mas mesmo assim, ele indica, ele aponta para o substantivo.
Agora nós vamos para o quê? Fortsetzung. O que é um Fortsetzung? Os irmãos lembram que é Preposição? Preposição. O que é preposição? Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Oração é a fala, né? Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição não há sentido dissociado. Quer dizer que eles não estão separados, estão entre si ligados. Separado. Individualizado, ao contrário. O sentido da expressão é dependente de união de todos os elementos que a preposição vincula. Então quer dizer que tudo, né, preposição, muitas vezes pode ser encontrado às vezes à frente ou atrás do substantivo, mas indica, né, a maioria das vezes está um pouco mais para trás a preposição, porque ele dá, né, está na frente, atrás, em cima, embaixo, como nós já aprendemos já também. Então isso é preposição, Fortsetzung. Persoonlijke voornaamwoord. Eu coloquei encurtar, senão não ia caber. Voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoord. O que é persoonlijke voornaamwoord? Alguém sabe dizer? Pronomes pessoais. Pronome pessoal. O que é o pronome? Né? No português é visto como pronome. Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome. Então já fala por si mesmo. Ou a ele se refere. Ou ainda que acompanha o nome qualificando-se de alguma forma. Então, o persoonlijk voornaamwoord, que é o pronome pessoal, o pronome, né? Ele sempre está afirmando para um indivíduo, uma pessoa, indicando, acompanhando, ou dando uma forma de compreensão que está se tratando da pessoa. Então é muito importante também nós aprender isso. Por quê? Porque eu falei para os irmãos, nós ia aprender o básico, mas também aprender a falar e começar a montar a frase. Tudo isso precisa numa frase. Nós não saber que nós estamos utilizando, estamos perdidos. Então uma frase vai ter tudo isso aqui que nós estamos aprendendo. O que é o besittelijke voornaamwoord? Besittelijk voornaamwoord. Pronome possessivo. O pronome positivo. Possessivo. Pronomes possessivos são as palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, possuidor, né, acrescentam a ela a ideia de posse de algo, coisa possuída. Por exemplo, este caderno é meu. Meu possuidor. Primeira pessoa do singular. Então, aqui aponta para objetos pertences, né? Pertences pessoais, ou também pode ser de um outro indivíduo, né? Seu. Se eu falar que esse carro é seu, o seu ali demonstra, né, que o carro é seu. Então, nós podemos ver que o besittelijk voornaamwoord é para isso. O que é o vragende voornaamwoord? Perguntas? Não sei não, são perguntas? O vragend voornaamwoord são aqueles que demonstram perguntas. Porque, né, são perguntas, são palavras utilizadas em formas de perguntas. Porque, e tem outros também que eu não sei no português, depois eu vou decorar aqui, mas não eu sei quase todos. Então, varão, ondad, não sei o que, vai indo. Cada vez vai vindo um novo. Frases interrogativas. Então são palavras que demonstram pergunta, né? Frases de perguntas. Né? Você quer saber, tem que ter resposta. O que é o aanwijzende voornaamwoord? Ninguém sabe o que é isso? São as respostas, né? São também vistos no português pronomes demonstrativos. Também são vistos como demonstrativo ou também reconhecido como está escrito aqui. Vou escrever aqui no caderno. Demonstrativos. Eu não lembro o que coloquei. Então também é adquirido também. Ah, tá aqui. Também é visto como pronomes indicativos, né? Então como demonstrativo ou indicativo. Quer dizer, ele aponta, ou, tipo se uma coisa está perto ou uma coisa está longe, né? Então nós podemos falar aqui ou lá. Então se eu falar esse caderno, quer dizer que está perto. Aquele é longe. Então isso é o objetivo do aanwijzende voornaamwoord, que nós vamos aprender hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Depois nós vemos o werkwoord. O que é o werkwoord? É o verbo. É o verbo, muito bem. O verbo, né? O que é o verbo? Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros processos,
Então pode ser ação, estado de ficar, né? Fenômeno, chuva, por exemplo. Ocorrência, por exemplo, nascer. Desejo, querer. Então nós vemos que o verbo, ele demonstra uma atividade, né? Está acontecendo alguma coisa, está movendo. Então na frase, ele demonstra o acontecimento do que está tratando aquela frase. Por exemplo, andar. Né? O andar, ele está me movendo. Então o verbo ali é o andar. Então correr é um verbo. Então ele demonstra na frase que o indivíduo está correndo, está se comovendo. Então se mexendo. Então nós estamos vendo que o verbo é uma palavra que sempre está ativo, fazendo alguma coisa. Ou, né, como acabou de falar aqui um tempo. Zelfstandige werkwoord. O que é um zelfstandig werkwoord? É quase a mesma coisa do zelfstandig naamwoord. É o principal de uma frase, né? Que é aquele verbo principal. É o que dá vamos dizer assim, que é o cabeça, ou também dá o significado da frase. Que, tipo assim, o principal. Tipo, se faltar ele, quebra a frase. Se faltar ele, nós não compreendemos nada. Agora, pode estar ele, se ele estiver envolvido, pode ser que deve apresentar outros tipos de verbo. Mas somente com ele aí nós já sabemos mais ou menos o que o verbo, para onde a frase está nos indicando. E depois só acrescentamos o resto da frase. É o verbo de quem se fala. Seria o zelfstandig. Ou o substantivo, né? Verbo substantivo de quem se fala. Depois eu vou ver o significado para vocês direitinho, que no holandês chama zelfstandig werkwoord. E depois também tem o hulpwerkwoord, ou hulpwerkwoorden. Então, hulpwerkwoord também é um verbo auxiliar, né? Você já ouviu falar de auxiliar? É um verbo que auxilia na escritura. Também tem o overwerkwoord, Então tem muitas coisas para aprender ainda, mas devagarzinho nós vamos chegar lá. Então nós estamos no básico. Então o básico que eu quero pegar aqui agora é somente os principais. Lógico que tem na gramática, tem tantos tipos de regras, né, que apontam para uma coisa, mas também tem regras que falam, por exemplo, que pode dizer assim, que às vezes, devido a isso ou aquilo, não precisa ser utilizado dessa forma. Então também tem Autzondering, que falam eles. Autzondering. Tem tanto split, que é obrigatório, né, que é uma indicação, mas também tem uns que falam, se for assim dessa forma, então é de outro jeito, né? Sempre tem essas coisas também. Então não temos que ficar preocupados com a gramática, assim, temos que aprender o básico para conviver. Hoje uma pessoa no YouTube mandou uma estimulação para vocês, vou até ler aqui para os irmãos. É para o próprio edifício para os irmãos, ela pediu para mim mostrar para vocês. Então eu vou mostrar aqui para os irmãos serem encorajados. Às vezes vocês pensam que o idioma holandês é muito difícil, é muito gastoso, né? Às vezes é assim difícil de compreender, mas não. Ela falou aqui, olá, estou acompanhando os seus vídeos e gostaria de dizer que eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua iniciativa a ajudar nós. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2014, mas só comecei a estudar em janeiro de 2015, então depois de um ano. Estudei por um ano inteiro e no ano seguinte, 2016, fiz o exame de Inburgering A2 e o Staatsexamen B1. No momento tenho o diploma de Inburgering e 3 certificados de B1 Staatsexamen. Mas que vem vou fazer a última prova. Luisteren, que eu ouvi. Se for da vontade de Deus, vou conseguir obter meu diploma de Staatsexamen. Estou contando isso para o Senhor, para que os seus alunos saibam que eles se eles realmente quiserem, se eles se esforçarem, com certeza eles irão. Continua, conseguir. Tá vendo? Então a mulher chegou aqui um ano, essa senhora, uma menina, não sei a idade dela, mas ela falou que depois de um ano de esforço, treinando, estudando, investindo, ela conseguiu tirar o Inburgerkursus, depois de pegar o Staatsexamen, e agora só falta mais uma prova para ela estar completa. Então você vê aqui um ano, nós estamos em 2017, mais ou menos quase 2 anos, 2016, agora dá quase um ano. Então nós podemos ver, já deu um ano, né, na verdade, que foi fevereiro. Então nós vemos que se vocês esforçar, vocês vão conseguir. E tudo que ela está falando aqui é o que eu estou passando para os irmãos. Lógico que às vezes ela teve 3, 4 vezes por semana, devido a que é uma escola. Mas, o mesmo passo que vocês dão aqui, vocês também conseguem chegar. Tem sites também na internet que indica tudo que eu estou explicando aqui, os irmãos já estão lá. Se os irmãos quiserem, eu repasso para os irmãos. Tem pessoas me mandando também mensagem pelo YouTube falando assim que às vezes me dando por dica certos aplicativos de telefone que eles também estão utilizando, que eles ficam ouvindo, que eles ficam guardando. E tem pessoas também me indicando pelo YouTube. Se os irmãos quiserem, eu posso repassar para os irmãos também, vocês abaixam os seus telefones e continuem em casa treinando esse ano.
E estou tentando passar o máximo debaixo da descrição do vídeo, informações de site que vocês podem visitar, que vai te auxiliar, vai te ajudar, vai te apoiar no idioma holandês. Então vocês têm a ferramenta, vocês têm tudo para poder ter sucesso, tá bom? Então vamos lá. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas de palavra, né? Tipo artigo, termos, que nós podemos utilizar nas frases que nós iremos montar. Por que é importante essas palavras? Isso aqui é tipo o básico, isso aqui é tipo a estrutura de uma frase. Para nós montar uma frase, isso aqui é a estrutura que nós precisamos para auxiliar-nos nessa tarefa. E depois tem as regras, né? Tem as regras, como eu falei para os irmãos. Primeiro vem o sujeito, depois do sujeito vem o verbo, depois do verbo vem o resto, né, da frase, ou pode ser mais um auxílio de verbo. Então, uma frase, né, tem as colocações certas das palavras. Então, depois nós vamos aprender direitinho. Quando coloca isso aqui, ou na frente, ou atrás, ou depois. Tudo isso, no decorrer dessas aulas, vamos aprender. Então, os irmãos tenham paciência, que nós vamos chegar lá, tá bom? Os irmãos têm alguma pergunta das aulas que nós tivemos até hoje, até agora? De tudo que nós já tratamos um pouquinho. Os irmãos têm alguma pergunta? Nadinho? Nada, nada? Então vocês estão fazendo muito fácil para mim. Vocês estão muito fácil para mim. Então tá bom. Já que os irmãos não têm pergunta, vamos continuar naquilo que eu falei. O que eu falei para os irmãos que eu ia falar nessa tarde? Os irmãos lembram? Sobre o verbo, não era? Não. Aanwijzende voornaamwoorden. Tá aí na sua apostila. O número na apostila aí. Só a apostila de? Vou pegar aqui. O meu acabou. Não, tá no outro. Tá nessa aqui, ó. Na de 11 adiante. Vou colocar aqui. Tá aqui. Número 19. Eu não trouxe essa. 19. Não tem? Se não tem também, acabou. Eu tenho que fazer mais. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Não, tem não. De 11, 16, 15. Não tem que ter. Acho que acabou. Depois eu vou copiar mais. Então vamos lá então. Os irmãos que não tem, só prestar atenção, é difícil. Mesmo coisa está ali, é que eu vou passar aqui no quadro. Então só copiar, pegar um caderninho e dá para auxiliar. Deixa eu abrir aqui a minha, como não tem, eu vou pegar aqui a apostila. Então vamos lá, agora vamos trabalhar um pouco. Número 19, né? Como eu falei para os irmãos, aqui na minha frente. Então vamos lá, como eu falei para os irmãos, é o aanwijzende voornaamwoorden, ou voornaamwoord, que é o que eu falei, que indica, né? Que indica se está perto ou longe. Vou escrever aqui no quadro, quem quiser anotar no caderninho, fica à vontade. Esses gestos às vezes são meio chatos, eles quebram no meio do caminho. Vamos lá. Aanwijzende voornaamwoorden. Wat is een aanwijzend voornaamwoord? Vou ler no holandês, vocês prestem atenção. É a mesma coisa que eu já falei no português. Het woord zegt het al. Het aanwijzend voornaamwoord wijst bijna, tussen haakjes, letterlijk iets of iemand aan. Aanwijzende voornaamwoord zijn onder andere. Esses aqui são os mais vistos, mais conhecidos. Vou escrever aqui, quem quiser escrever, escreve. Isso aqui não está nos seus na página 19 não, só alguns.
Felipe, essa última. Essa última é um N entre aspas, porque pode ser no plural também. Não. Aquela Z-U-L lá, depois é o quê? Um H? Um K. Um K. Ah, é um K. É um K. É um K. Esse aqui é o K. E esse aqui, né, também pode ser visto assim, como um K. Entenderam? Então são mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 formas de simples, né? Os mais conhecidos, os mais utilizados. Então aqui, entre desses. O que nós vamos utilizar hoje é somente 4. Os 4 que nós vamos utilizar hoje serão esses aqui, que eu estou... Vai ser esses 4 aqui primeiro. Os mais conhecidos, né? Os mais utilizados e conhecidos, isso Porque mesmo. esses outros eu quase não me recordo deles. Não. Nunca ouvi falar. Nunca vi também. Eu nunca vi nem lendo. Não, mas que usa também diariamente, muito. Não lembro. Silca. Depende do que você, do Por isso que às vezes são as que palavras você está que falando. pensa assim, que palavra é essa que eu nunca vi? Então você escreveu já tudo? Então nós vamos utilizar hoje somente essas 4 aqui. Die, dit, dat e des. Entenderam? Die, dit. Então vamos lá. Quero que vocês entendam uma coisa. Que por exemplo, numa frase, né? Vou usar des. Ik het mooist. Isso aqui é uma frase. Aqui está o que nós iremos utilizar hoje. Deze ketting vind ik het mooist. Então nós, já que nós estamos brincando um pouco, deze, né, é o que nós aprendemos hoje, ao invés de voornaamwoord. Ketting é o quê? Cordão. Cordão, um colar. E o que é um colar? É um... Substantivo. Yeah. Zelfstandig naamwoord. Vind ik het mooist. Então nós vemos que aqui tem várias formas aqui de caracteres de palavras, mas nós vamos olhar hoje somente para essa aqui, que indica, né, alguma coisa. Deze, deze. Está apontando para perto. Está falando esse colar. Esse colar, vind ik het mooiste. Acho eu o mais bonito. Acho eu o mais bonito. Ou bonito, né? Um mais bonito. Não sei se tem como usar mais bonito, mas a intenção é falar que ela prefere aquele colar que acha que acha bonito. Sim, mais bonito. Mais bonito. Então, esse colar eu acho mais bonito. Então, esse colar eu acho. Você vê que o eu, né, tá aqui no português. E depois vem acho. Você pode ver que é o contrário. Então esse colar eu acho mais bonito. Mooist. Você pode ver que não tem meer. Se fosse ver mais no holandês é meer. Você não vê aqui meer mooist. Mooist já é mais para nós aqui no holandês. Então não precisa colocar mais nada na frente. O meer, o heel, né? Tem gente que fala heel erg mooi. Mas aqui o mooist já Este A colar já está em acho cima. eu. Hum? Este colar acho eu. É. Esse colar, né? Esse colar Acho eu mais bonito. Mais bonito. Então nós podemos ver que aqui está indicando para onde? Para onde? Substantivo, né? Não, para o colar. Colar. Então você pode ver que sempre está o dit, die, dat, sempre está na frente
a maioria das vezes é do substantivo, porque está indicando a palavra substantivo, que é o colar. Então é muito importante você saber usar no momento certo. Então, eu acho que o português é a mesma coisa. Esse, tá vendo? Depois vem o carro, que é o substantivo. Aquele, depois vem o carro, que é o substantivo. Então também sempre está ligado, né? Sempre está bem na frente. Então quando você lê uma frase em holandês, às vezes você tem dúvida, deze, die, dat, dit, pode já saber, que é uma indicação, está apontando. Por exemplo, se você perguntar para o seu patrão, cadê o vaso? Aí ele fala, você está querendo dizer esse aqui ou aquele lá? Deze, né? Ou die. Aí ele está perguntando se é esse ou aquele, então já tem como entender. Tá? Die aquele. Eu vou explicar para os irmãos quando é perto e quando é longe. Então preste atenção, deze, quer, fica mooi. Então uma coisa muito clara, muito simples, de poder entender. Já escrevi isso aqui, então vou apagar. Bom, né? Aprender assim. Agora preste atenção. Então, como eu falei, acabei que o ket, né? O ket é um substantivo. Através deze, você já está demonstrando, né? Você já está mostrando que já está tratando sobre o cordão. Então você vê que isso aqui já está apontando para o cordão, deze ket. Então já está aqui até mesmo o sujeito, né? Vamos dizer assim, o sujeito já está apontando, né? Já está apontando, já está mostrando. Então quer dizer que, por exemplo, tivesse vários colares, né? Tem vários colares, você numa joalheria. Aí a pessoa fala, qual que você achou bonito? Você vê muitas, você fala, deze ket. Aí você aponta, deze ket. Vind ik het mooiste. Então esse aqui eu acho melhor. Então a pessoa, automaticamente, através dessa intenção aqui de deze ket, já sabe qual colar você está indicando ou está falando. Então a pessoa não vai perder tempo, já vai logo no objeto que você está apontando. Também é muito importante nós reconhecermos que o aanwijzen de voornaamwoord kan in plaats van het lidwoord staan voor een zelfstandig naamwoord. Então o aanwijzen de voornaamwoord também pode substituir o artigo. Como nós estamos aqui, é que ele substitui o artigo. Por quê? Porque ele está no início. Você pode ver que aqui, na verdade, se eu fosse falar ketten, deveria vir um artigo, né? O colar. Então o colar. Mas como esse já está aqui, né? Esse colar, então substitui o quê? O artigo. Então o artigo não foi utilizado aqui. Às vezes você fala, mas onde está o artigo aqui do ketten? Que às vezes você vê lá no artigo do het e an. Então podia ser, se eu falasse an ketten, não tem como usar deze, porque an ketten é qualquer colar, né? Então nós podemos ver que também muitas vezes ele substitui o artigo. Ele substitui o artigo. Então quando você usa deze ou die, você não precisa apresentar ou adicionar mais um artigo no meio da frase, porque já está perfeito assim. Só coisas para nós aprender. Por exemplo, die jongen is de slimste van de klas. Vou escrever aqui para os irmãos verem. Quebrou não. Por exemplo, die, né? Vou deixar aqui esse aqui colorido. Vou continuar o outro normal para nós entender. Então você vê aqui, die jongen is de slimste van de klas. Die jongen is de slimste van de klas. Então vamos dizer que a professora está na frente de uma sala de aula, porque aqui está indicando um menino, e ela está dizendo, aquele menino é o mais inteligente da classe ou da sala de aula. Então, die, você pode ver também que é um apontamento, né? Está bem pertinho do jongen. O que é o jongen? Jongen é um substantivo, que é um menino. Então, menino é uma palavra substantiva. Então, está ligado um perto do outro. Esse menino é o mais inteligente. E nós podemos ver que depois vem o verbo, que é o is, né? Uma forma de verbo. De slimste.
van de klas. Então, que também tem outra forma de verbo, slimste, slim. Então, nós podemos ver aqui, slimste van de klas. Então, nós podemos ver o quê? Que aqui tem dois de, tá vendo? Um artigo. O artigo se encontra no de slimste. Então, isso aqui também é uma forma de substantivo. De klas também é um substantivo. E nós vemos que o jonge também é um substantivo. Mas o que faz diferença? Que aqui não tem o de jonge. Porque aqui já tem acrescentado o apontamento, uma indicação. Então não precisa colocar o de jonge. Se você colocar de jonge, aí você está fora do contexto e fica feia a frase, não está correta. Você falar de jonge já é o bastante, não precisa colocar mais na frente nenhum tipo de artigo. E nem mesmo de em jonge. Não precisa também falar isso, porque já é uma indicação, não tem como você apontar, por exemplo, qualquer um. Você não está apontando qualquer um, você já está indicando a pessoa certa. Então, de jonge. Então, preste atenção. Nunca fala, quando você for falar, de jonge. Não existe isso. Entendeu? De jonge. Porque aqui tem artigo, aqui tem artigo. Por que tem artigo? Nós sabemos que em muitos países você pode falar assim. Por exemplo, utilizando um artigo, por exemplo assim. Eu compro o livro. Né? No português está certo. Mas no holandês é errado. Tem como falar ik koop boek. Não tem como. No holandês é obrigatório usar o artigo. Então, seria eu compro o livro no holandês. O livro. Você tem que falar o livro. Ou senão um livro. Né? Se eu falar um livro, é qualquer um. Agora, o livro é o livro. Então, no holandês é obrigatório utilizar o artigo. Então, por exemplo, se eu falar assim no Brasil, eu vou falar eu compro o livro. Eu compro o livro. Você já sabe, eu estou comprando um livro. Mas nós falamos assim, eu compro livro. Pronto, acabou. Mas no holandês é obrigatório você colocar o artigo, tanto como definido ou indefinido, que é o het, ou de, ou an. O an é indefinido. Então se eu falar eu comprei um livro, quer dizer, qualquer um, né? Seria o an. E que é een boek gekocht. Agora se você falar ik koop het boek, então deve dizer, eu comprei o livro. Então você tem que saber utilizar de forma certa o artigo, porque é obrigatório no holandês. Não tem como você montar frases sem um artigo. É obrigatório. Por isso você vê muitas vezes repetindo het, em várias frases. Por quê? Porque auxilia o substantivo. O substantivo nunca está só, ele sempre está ligado com o artigo definição. Porque aqui está apontando para uma sala e aqui está apontando, falando só de um inteligente. Então um só inteligente, uma só sala. Agora se fosse classe, poderia ser qualquer sala de aula. Mas aqui é de classe, então está, vamos dizer assim, está naquele momento acontecendo, ocorrendo. Então está notório. E se fosse classe, né, seria qualquer sala. Então a pessoa não está vendo, nem percebendo, nem está presente. Mas aqui está uma pessoa presente, porque é a pessoa que está falando. Aquele menino é o mais inteligente da sala. Então você pode ver que tudo tem que pegar e ver a forma que foi estruturado a frase. Então entenderam? Agora preste atenção. Então você pode ver que o de aqui, né, substituiu o artigo. Então eu vou dar dois exemplos para os irmãos compreender quando utilizar, né, um desses quatro, né, vou colocar em cada parte, eu vou colocar um. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui eu vou colocar o de e o deze. Quem quiser escrever em cima do seu caderno, escreve que vai ser bom. Deze. Dankjewel. E aqui eu vou escrever o dit. Então vamos lá. Dit. E qual que era o outro? Dat. Dit e dat. Agora, né, você vai se colocar embaixo. Então vamos lá, bem simples. Vou começar só com esses dois aqui para não prejudicar a mente dos irmãos. Então vamos lá. Você vai colocar debaixo desse aqui, né? Você vai colocar o artigo
conhecer também já para os irmãos, que já estudou sobre artigo. Vai colocar o artigo the. E do outro lado você vai colocar o artigo aqui, hat. É isso que eu tava esperando ele chegar. The e hat. Tinha uma dificuldade isso aí, ó. A base regra de utilizar esses dois é bem simples. Tem pessoas que acham... Devido ao artigo do holandês, né, que tem... Antigamente existia 4 tipos de artigo holandês. Porque antigamente existia até artigo para masculino, feminino e o definitivo. Então, o artigo definido tinha 3 formas. Era o the, hat e mais um, que eu não sei qual que é não. Mas depois eles colocaram o masculino e feminino junto, aí só ficou o the e o hat. E pronto. Então tem 3 tipos, tem o the, hat e an. Preste bem atenção. O the and these é sempre utilizado de uma forma the. Quando você vê uma palavra the na frente, ou melhor dizendo, um substantivo com o artigo the, entendeu? Um substantivo com o artigo the, automaticamente você vai apontar adiante para ele. Por exemplo, vou usar palavras simples, né? Bem simples para os irmãos. Por exemplo, pen. Né? Vou colocar aqui. O que é o pen? Pen. Caneta. The pen. O que é um pen? Caneta. Então, a caneta. The pen. Por exemplo, se eu falar que é a caneta essa, né? Essa está perto de mim. Essa. Qual que é o essa? É o D. The. Isso mesmo. The. The. Eu vou cair. Então preste atenção. That and it. The, this. Então the é o lá longe. O desse é o perto. Então desse, the pen, quer dizer aquela caneta. Pen, the pen, quer dizer aquela. É longe. Esse aqui é para longe. Quando está longe. Então, the pen, né? Agora, desse é o perto. O Deisa, ele pode ser o esse ou este, porque no português este é aqui, ó. Eu peguei, é este. Aquela, É. esse é esse. Perto, esse. Então, aquela e esse. Então, aquela caneta, essa caneta. Então, desse pen é quando é perto. Então, você pode escrever embaixo. Longe, perto. E se eu The pego, and Deisa. é também Deisa? Deisa. Porque no português, este, aqui, esse Esse lá é perto. é aquele. Não, esse é perto. Esse. Agora, aquele é longe. Aquele. Não, você não tá entendendo o que eu tô falando. No português tem este, que é quando você pega, este, esta, essa, aquele. Não, mas quando você fala essa, é Não, pessoa, é você essa. está dizendo é pronome pessoal. Não, mas no português tem, se eu pego, é este. Se está perto, é esse. Se está longe, é aquele. Só para gente não, esse é para quando é longe, esse é quando é perto. Bem mais É simples. bem Então- simples. Só então- tá longe é esse. É de, Tá perto, de alto. tá longe é esse. Tá perto é esse aqui. Então Aí não não vou. volta assim, sim. 10 Entendeu? alto é porque o automóvel está perto Então de preste bem atenção. Então esse é o perto, só escrever isso, esse é o longe. Se eu estou falando a caneta desse pen, essa caneta. Se eu estou falando de pen, aquela caneta. Só isso. Aquela e essa. Essa, aquela. É só isso. Então você viu que a caneta de pen. Essa caneta. De pen, né? Que a caneta está longe. De pen, né? De pen. Ou desse pen. Essa caneta. Então você pode ver que é quando é longe, quando é perto e quando é longe. De é perto, é longe. Desse é perto. Então é bem simples. Eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou confundir tudo aqui. Então, perto, Bem mais simples que Não, português. longe, perto. Perto, longe. Bem simples. Aqui é a mesma coisa.
Mas são 3 formas no português. E aqui é a mesma forma. Aqui é a mesma forma. Dit é perto, dat é longe. Dat, dit. Dit, dat. Então você já vê. Dit, dat, dit. Português é igualzinho. Então preste atenção. São 2 formas no português. Preste atenção. Dit e dat, né, que nós estamos tratando aqui. Dit, dat. Dit é longe? Dit é aqui perto. É perto. Dit é perto. Dat é longe. Está até na sua apostila no número 19. Se vocês prestarem atenção, está escrito já aí para os irmãos. Quem quiser abrir lá, já está descrito já para os irmãos. Então, dit e dat. Dit é perto. Dat é longe. Di é perto e... Não, deze é perto e di é longe. Tá vendo? Eu confundi aqui. Então, deze é perto e di é longe. Entendeu? Tem que escrever ao contrário. Então preste atenção, para nós podermos continuar aqui, então na caneta, the pen. The pen tem o quê? Um quê? Um artigo. Borracha. A borracha? Minha suja. Então preste atenção. Die, deze, dit, dat. Novamente, só para entender, para os irmãos entenderem. Dit é perto. Deze é perto. Dat é longe. Die é longe. Quando o artigo começa com the, né? O substantivo, o artigo do substantivo começa com the, eu posso só utilizar um desses dois. A mesma regra também é para aqueles outros lá, zulke, zullen, diegene, é a mesma regra. Depois eu vou cada um detalhe. Mas é a mesma regra. Dit, dat. Não procurar uma palavra com het. Não, bem simples, para não dificultar. Het book. O que é o het book? O livro. O livro. Então, quando eu falo, eu poderia falar die book. Dit book of dat book. Isso mesmo, eu não posso utilizar o die desse, só pode usar dit and that. Então, quando eu falo esse livro, como é que eu utilizo? É o dit. Dit book. Este, né? Dit. Então, por exemplo, dit book. Dit book. Por que dit book? Porque está perto. Porque o artigo É reto. é het. E estou indicando que o livro está. Perto. Então, esse livro, apontando para o mais perto de mim. E se eu falasse aquele livro? Dat book. That book. That book. Por que that book? Porque está longe e é reto. Porque o artigo é het. Bem simples. Eu uso dit e that quando o artigo são het. Se o substantivo começa com o artigo het, automaticamente vai ser dit ou that. Entendeu? Quando eu utilizo um artigo, quando eu vejo que um substantivo começa com o artigo the, eu utilizo die e deze. Então aquela frase que nós fizemos lá no início, lembra que eu falei sobre o ketting, que é o colar? Deze ketting, está na onde? Deze está em qual parte? O de já está no de. Então seria seria the ketting. Bem simples, the ketting. Agora se nós vemos aqui também, por exemplo, né, nós falamos também do jongen. Né? Die jongen is de slimste van de klas. O die está em qual área? O dia está no de. Então seria de jongen, porque é um artigo ligado com o substantivo. Então preste atenção, se eu falasse, deixa eu utilizar aqui, dit spelletje is erg leuk. Vou até escrever aqui para os irmãos entenderem. Dit, né? Vou colocar a cor aqui. Spelletje. Dit spelletje is erg
Leuk. Então aí, então uma frase. Dit spelletje is erg leuk. Então, dit spelletje is erg leuk. Então nós podemos ver que a frase começa com dit. Então, se uma frase começa com dit, eu também já sei qual que é o artigo do substantivo. Se é dit, está na caixa do het, está na casa do het. Então, automaticamente seria het spelletje. Eu também poderia falar het spelletje is erg leuk. Aí seria, essa brincadeira é muito legal. Entendeu? Agora, se eu estou falando dit, aí eu não estou falando, eu não estou afirmando o brinquedinho, né? Como você pode ver. Aqui eu estou falando esse, né? Dit, que é perto. Esse brinquedo, ou essa brincadeira é muito legal. Spelletje pode ser brinquedo ou brincadeira. Spelletje. Spelletje é uma forma de brincar, né? Um brinquedo. Ou pode ser um exercício. Espelho, brincar. Então essa brincadeira, seria assim, essa brincadeira é muito legal. Essa brincadeira é muito legal. Por que não tem um artigo? Porque o dit já é uma forma de artigo, já define do que está sendo tratado. Então aqui está sendo definido. Então o que está aqui na frente como dit é definido também. Entendeu? Dit spelletje is erg leuk. Essa brincadeira é muito legal. Entendeu? Então você vê que não é difícil entender, não é difícil compreender isso aqui, só tem que guardar na memória. Die deze pertence a de, dit en dat pertence a het, deze é perto, die é longe, dit é perto, dat é longe, e isso memorizou na sua cabeça, você começa a montar a frase. Você pode falar na sua casa, quando você estiver trabalhando, esse balde ou aquele balde. Pode falar para o patrão essa chave ou aquela chave. E assim você vai cada vez montando uma coisa nova. Pode ver que sempre está ligado com o substantivo. Então, é bem sábio. Você sabe o substantivo, você sabe colocar isso aqui na frente. Porque você já conhece também um artigo, que é o do e het. Então não há dificuldade. Então muitas pessoas pensam, quando eu falo de, como eu falo desse, como eu falo dat, como eu falo disso. É o het e o de que está o segredo. No artigo. O segredo está no artigo. Para as outras palavras também, como nós aprendemos, né, de zulke, de heinig, dat heinig, de heinig, dergelijke e assim diante, também tem a mesma regra. Depende do artigo. Quando você vai usar zulke, quando você vai usar de heinig, quando você vai usar de heinig, é quase a mesma coisa, significado, só é outra estrutura, né? Depois nós vamos falar sobre isso, vamos ter muita informação hoje. Então preste atenção. O substantivo também pode ser substituído pelo aanwijzend voornaamwoord. Também pode ser substituído pelo die dat. Então não somente o artigo pode ser substituído, como também o substantivo pode ser substituído. E agora eu vou mostrar como. Entenderam? Vocês têm alguma pergunta sobre isso aqui? Tá claro? Então vamos lá agora. Tem outra regra também, né? Já vou falar outra regra. Esse aanwijzend voornaamwoord, que é o que nós estamos tratando aqui agora, que é o indicativo, né? Que é o pronome indicativo, ele também pode substituir o adjetivo. Você pode ver, né? Então tem três formas dele ser utilizado numa frase. Ele pode substituir o artigo, ele pode substituir o adjetivo e ele pode substituir também o substantivo. Então ele pode estar em três formas diferentes numa frase, substituindo uma dessas três palavras que eu falei para os irmãos. Nós já sabemos o que é um artigo, já sabemos o que é um adjetivo e sabemos o que é um substantivo. Então quando eu leio uma palavra, onde está dit, ou des, ou dat, di, eu posso saber se ele está substituindo o artigo, ou está substituindo um substantivo, ou está substituindo um adjetivo. Então, preste bem atenção. Como é que ele substitui um adjetivo? Vou começar por aqui. É só um exemplo. Vou escrever aqui uma frase. Quem quiser escrever, escreve.
continuar aqui. Então aqui está uma frase: Ik vind dat vrolijke meisje erg leuk. Então aqui nós podemos dizer, nós podemos ver que o que nós acabamos de aprender aqui, né? O indicativo, ele está na frente do quê? Na frente do... O que é o vrolijk? Eu não sei o que é isso. Vrolijk é alegre. Alegre é o quê? É adjetivo? É um adjetivo. Alegre, adjetivo. Então nós vemos que ele também pode estar na frente de um... Eu falei errado, eu falei que ele substitui, mas eu não li direito. Ele está conligado, está na frente. Ele pode estar na frente de um... Você lembra que primeiro ele pode estar substituindo um artigo na frente de um substantivo, mas ele também pode estar na frente de um adjetivo. Eu errei na forma de pronunciar. Então o certo aqui é que ele também pode estar na frente de um adjetivo. Como é que ele está na frente de um adjetivo? Não, vrolijk é alegre. Alegre é um adjetivo. Então aqui está dizendo assim: Ik vind, eu acho, dat. Dat é perto ou longe? Tá longe. Longe. Então aqui está apontando para longe. Então ik vind dat, né? Dat. Deze seria aqui perto. Dat. Dat. Vrolijk meisje erg leuk. O que é meisje? Menina. Menina. O que é erg leuk? Muito legal. Muito legal, muito bacana, muito boa, maneiro. Então vamos lá. Ik vind dat, eu acho, eu acho, né, que é uma palavra, eu acho, aquela alegre, né, Menina. alegre, menina, muito legal. Então seria a frase assim: eu acho aquela alegre menina muito legal. Nós podemos ver que aqui dá, no português embola um pouco. Seria: eu acho aquela menina alegre muito legal. No Brasil seria de trás, primeiro a menina, depois nós ir para o alegre. Mas no holandês é assim: Ik vind dat vrolijke, né, meisje erg leuk. Eu acho aquela menina, alegre menina muito legal. Então eu acho aquela alegre menina muito legal. Nós vemos que aqui está o quê? O indicativo, né? Indicativo, está indicando para quê? Para quem? Pro adjetivo. Pra menina? Para a menina. Menina. Está indicando para a menina. E ele se encontra na frente do quê? Do adjetivo. Então você pode ver também que ele pode estar na frente do adjetivo. Então nem toda vez ele vai estar do lado do substantivo, que o substantivo é aqui, né? A menina. Então ele nem sempre vai estar na frente do substantivo, substituindo o artigo. Você pode ver que na menina não tem nem artigo também. Por que não tem um artigo aqui na menina? Ik vind dat vrolijke het meisje, seria um het meisje, que meisje é het. Então het meisje erg leuk. Por que não tem um artigo aqui? Het meisje erg leuk. Porque o certo seria het meisje, né? Het leuke meisje erg leuk. Het leuke meisje erg leuk. Então é que se troca aqui. Se eu colocasse um artigo no meisje, como é que seria essa frase? Het meisje, por exemplo. Se eu falar assim: Ik vind dat vrolijke meisje erg leuk, eu acho aquela alegre menina muito legal. Agora se eu utilizar só meisje aqui, olha a brincadeira aqui um pouquinho. Ó. Meisje, né? Seria het. Het meisje seria o artigo do substantivo da meisje. Het. Se eu falasse aqui: Het erg leuke meisje, eu podia fazer essa frase também. Het erg leuke meisje. Ou het leuke meisje. Eu também posso fazer também. Het leuke meisje. Het leuke meisje. Porque o leuke aqui agora
Ele vai ser substituído por quê? Com um adjetivo, né? Legal. Então, ele será substituído com uma palavra que eu falei para os irmãos. Mas, por que um é na frente? Você lembra que eu falei dos adjetivos? Leuca, que sempre acrescenta um é na frente? Sempre acrescenta um é, um adjetivo. Pode ver dat vrolijke. Tá vendo que tem um é aqui na frente? Vrolijk é o normal. Vrolijke, porque é um adjetivo. Então acrescenta um é. Então aqui eu já estou falando de duas formas, já estou indicando. Esse aqui já estou ensinando também sobre o adjetivo no meio de uma frase. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou voltar hoje no adjetivo também. Eu comecei por aqui, para depois nós voltar para o adjetivo. Por quê? Porque tem uma regra que eu não citei para os irmãos sobre adjetivo. Quando é que eu não acrescento um é? Nem todas as vezes você pode acrescentar um é. E daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos quando é que você não acrescenta um é. Então aqui se acrescenta um é porque é um het. Então seria het dat vrolijke, né? Porque o artigo é het. Aqui não é uma coisa, se eu falasse het leuke meisje, já formei outra frase. A menina legal. Entendeu? A menina legal. Você pode ver que a menina no holandês é a última. Het leuk, legal, menina. Pode ver que não bate no português. A legal menina. Aí sim, a legal menina. Het leuke meisje. A legal menina. Não sei se está certo no português, né? Seria primeiro a menina legal. A menina é legal. Seria a menina é legal. No holandês não. Het leuke meisje. Porque tem que fazer o mais abreviado possível. Então, het leuke meisje. O erg aqui é um exagero, né? É uma figura muito exagerada. Erg. Assim, uma coisa no holandês é uma coisa assim que você pode tanto expressar como uma forma de medo, uma forma de assustado, surpreendente. Então, o erg aqui, nós podemos ver que pode utilizar em várias formas. Mas o objetivo aqui é de mostrar que a menina é muito legal. Não está meer. Você pode ver que o muito, igual eu falo para os irmãos, o muito é meer no holandês. Meer. Só que aqui é erg. Erg no holandês, se for só pegar a palavra, significa uma coisa assim horrível, uma coisa assustadora, uma coisa que traz medo. Erg, nossa, que coisa, que negócio, entendeu? O meer é mais, né? Não é. E a questão aqui do erg, você pode ver que se fosse ver no português, mais. Mas mais não tem nada a ver com erg. Porque erg não tem nada a ver com mais. Não é mais, é muito mesmo. Só que você muito também, pode ser também utilizado com muito. Você, Rosa, falou que o meer é muito, não. O meer é mais. Não, meer pode ser de duas formas. Meer pode ser mais, meer pode ser muito, depende da colocação. Meer pode ser utilizado de duas formas, mais ou muito, que você falou aí. Mas a questão que eu estou querendo apontar é para a palavra, para vocês não se perder. A questão que se eu fosse traduzir no pé da letra seria muito no português. Como é que fala? Ik vind, eu acho, aquela alegre menina muito legal. Pode ver que o era aqui não tem nada a ver com muito no português. Pode ver que não se bate. Porque era, só a palavra era é uma forma de assustador, uma forma de pânico, de medo. Era é uma coisa que, nossa, que coisa exagerada, entendeu? Então é uma forma de expressão aqui, é uma figura, é uma forma figurada para apontar que a menina é muito legal. Então é uma figura, você não pode pegar era como se, entendeu? É uma forma de figura. Então, como muito também no português, né? Muito também é um figurado, né? Tem como ser muito, é uma coisa assim de figurado, uma forma de demonstração. Então, se prestar atenção aqui, do que eu estou tentando chegar para os irmãos, é só a colocação da palavra era, que significa outra coisa só na palavra. Se você pensar só na palavra, você pode falar, mas por que usa era? Por que não usa mir? Ou por que não usa eu? Entendeu? Por que não usa mir em eu? Vrolijke meisje, heel leuk. Het vrolijke meisje, meer leuk. Porque não dá, não se choca, não se encontra essas palavras nessa frase. Então tem que substituir pelo erg. Que o mir é muito e o eu é mais. Não é o contrário, não? Eu, tanto faz muito, mir, eu, toda forma que você chega na mesma coisa. Mir, eu, entendeu? Estão entendendo? Feu é muito, feu. Mas é quantitativo. É quantidade. Eu é qualidade. Entendeu? Então o indicativo também pode ser encontrado na frente do adjetivo. Agora vamos para o terceiro passo. O indicativo também pode substituir um substantivo.
Entendeu? Então vamos lá, para indicar para os irmãos onde que eu estou querendo chegar. Even kijken. Oké, deze aqui mesmo. Dit. Dit vind ik erg leuk. Ik vind dit erg leuk. Deixa eu pegar aqui um negocinho para mostrar que é sobre isso aqui que nós estamos tratando. O que está escrito aqui? Ik vind. Dit vind ik erg leuk. Dit vind ik erg leuk. O que está indicando aí? O que está falando? Isso acho eu muito legal. Isso mesmo. O dit está apontando para onde? Perto ou longe? Para perto. Então, dit vind ik erg leuk é uma coisa que está perto de você. Por exemplo, aqui você não encontra o substantivo, né? Com ligado no início. Você pode ver que aqui não tem um substantivo. O substantivo que foi colocado aqui, ou melhor dizendo, que está faltando aqui, eu mesmo posso o quê? Preencher. Porque primeiro você tem o aanwijzend voornaamwoord, né? Aanwijzend voornaamwoord. Depois vem já o verbo. Depois vem um pronome pessoal. Depois vem o resto, né? E depois também vem o leuk, que é uma forma de... Adjetivo. Leuk é uma forma de adjetivo. Então o adjetivo está aqui também. Adjetivo é leuk também. Então, erg leuk, então, adjetivo. Então, preste atenção. Você pode ver que está faltando aqui o substantivo. Nós não encontramos o substantivo nesta frase. Está oculto. Dit vind ik erg leuk. Por que está faltando o substantivo aqui? Porque a pessoa já está apontando para algo. Então, ela não vai acrescentar mais aquilo que ela está apontando. Por exemplo, se eu apontasse, né? Dit vind ik erg leuk. Por exemplo, se eu falasse brinquedo, né? Ou brincadeira. Como está escrito aqui. Por exemplo, eu poderia colocar aqui spell. O que é spell? Uma brincadeira, um jogo, spell. Dit spel, né? Vind ik erg leuk. Então aqui está o zelfstandig naamwoord que está faltando. Que é o adjetivo, o substantivo. Então o substantivo que está faltando aqui não apresenta nessa frase porque eu já estou indicando, já estou apontando. Então por isso que ele está. Então pode ser muitas coisas. Se a pessoa não está presente, se isso aqui aparecer somente numa frase comum, sem figura, nada, você não vai entender o que essa frase está querendo dizer. Só está falando, isso acho eu muito legal, isso acho eu muito legal, entendeu? Mas quando você está apontando, você está presente, por exemplo, esse computador, vind ik erg leuk. Então esse computador, então eu vou colocar aqui o substantivo, computer, acho eu muito legal. Então você pode ver que o substantivo só apresenta numa forma de uma carta. Se estivesse escrevendo uma carta, se estivesse mandando uma mensagem por SMS, se estivesse escrevendo um e-mail, aí eu coloco o artigo. Por quê? Porque se não tiver nada acima apontando para o artigo, não adianta nada eu falar isso. Porque a pessoa não vai falar isso o quê? Não está indicando para nada. Mas se é uma conversa verbal, né, nós podemos ver que a pessoa está presente, está tendo noção do que está sendo tratado. Então eu estou apontando, por exemplo, a caneta, porque isso aqui, dit é o quê? Dit. Essa. Dit. Dit. Porque é perto. Essa amiga, né? Aham. Perto. Essa amiga. Mas é het, dit. Yeah. É isso que eu quero saber. Hã?
Mas dit é het, não é de. Caneta é de pen. Mas é porque é objeto. Então nós podemos ver que aqui, quando eu falei para os irmãos, que como nós colocamos o des, né? Que com de, nós colocamos di e des. E como é um dit, então é um het. Então aqui está falando het. Então tem que ser palavras que começam com het. Então, por exemplo, o spell é het spell. Se eu achar outra coisa também, book também é het. Então se eu colocar aqui dit book, vind ik erg leuk. Esse livro eu acho muito legal, eu gosto muito. Então você pode ver que tem que ser palavras que se encaixa com esse o substantivo. Então eu posso inventar palavras substantivas, mas tem que se encaixar no dit. No dit. E o que é o dit? É o artigo, né, que substitui o artigo het. Então het, então tem que ser palavras somente, palavras substantivas que se encaixam com het. Então não posso falar jongen, dit jongen, vind ik erg leuk, esse menino eu acho legal. Porque o artigo aqui é het, não é de. Eu não posso falar, por exemplo, o carro, deze auto vind ik erg leuk. Por quê? Dit auto não bate, é deze auto. Porque é o de. Então você pode ver que dependendo da colocação também do negócio, da frase, você também tem que saber qual palavra usar. Então não posso misturar, não posso falar para dit jongen. É deze jongen. De acordo com o indicador, você já sabe se fala de ou het. Sim. Através do início aqui, porque esse aqui substitui o artigo. Você lembra que eu falei para os irmãos isso? E como nós não estamos achando o substantivo aqui, ele também substitui o quê? O substantivo. Então aqui está substituindo o substantivo, por quê? Porque é uma coisa verbal, é presente. Então se fosse uma carta, uma coisa, aqui em cima das outras frases, até eu chegar nos dit, tinha que ser uma coisa que estivesse falando do spell, ou tinha que ter alguma coisa falando do livro. Aí eu poderia usar dessa forma, dit vind ik erg leuk. A pessoa já sabe que eu estou falando, tratando do livro, porque já está no conteúdo da frase. Mas se não tem nada, se está vácuo, então nem eu vou entender isso aqui. Se você não me apontar e não demonstrar para mim através de uma figura, uma forma do que você está querendo dizer com isso aqui. Então por isso que é uma indicação, está indicando. Então você vê, dit vind ik erg leuk. Isso eu acho muito legal. Você pode ver, nós também utilizamos isso, por exemplo, quando nós estamos falando de uma coisa, de um brinquedo, de uma propaganda, de um artigo, qualquer coisa. Nós falamos, isso eu acho muito legal. Até nós utilizamos, não utilizamos o substantivo, mas já falamos direto, porque a pessoa já sabe do que está sendo tratado. Então é a mesma coisa no holandês. Dit vind ik erg leuk. Ponto. Então, 3 regras, né? Primeiro, ele substitui o artigo. Segundo, ele pode estar na frente de um adjetivo. E terceiro passo, ele pode substituir o substantivo. Entendeu? Às vezes você encontra uma frase que está faltando um substantivo, quando você escuta. Por exemplo, seu professor, se o seu vamos dizer assim, médico está apontando para alguma coisa, objeto seu que você está presente, ele vai utilizar dessa forma, ele vai colocar o substantivo, já vai apontar, né, com o dedo e vai falar dit, dat, sem colocar o substantivo, a palavra. Então nós vemos aqui bem claro. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Só repete para mim, por favor. Ele substitui o substantivo e ele pode vir na frente do adjetivo? Não, primeiro nós aprendemos que ele substitui o artigo. Substitui o artigo. O artigo, ele sempre substitui o artigo. Segundo lugar, ele pode estar também na frente de um adjetivo. Sim. Pode se encontrar na frente, porque a maioria das vezes nós pensamos que ele está na frente de um substantivo devido a ele substituir um artigo. Mas também tem frase que ele está na frente de um adjetivo, e a maioria das vezes um adjetivo está na frente de um substantivo, então ele se encontra não no primeiro lugar, né, do lado do substantivo, mas ele encontra lá na frente do adjetivo e do substantivo. E em terceiro lugar, ele pode substituir também o substantivo, que é o que nós estamos tratando aqui agora. Substituir o substantivo. Quando a pessoa tem noção... Quando estiver perto. Quando a pessoa tem noção do que está sendo tratado. Se eu falar da flor ali, os irmãos estão vendo. Então eu posso falar dit da, né? Dit da vind ik heel leuk. Então você pode ver que nós podemos utilizar dessa forma. Mas tem que lembrar também que depende do artigo do substantivo. Eu não posso usar aqui jonga porque jonga é de, não é dit. Então é deze, né? Não tem nada a ver. Então tem que usar também saber o artigo. Se você não sabe o artigo, você vai usar palavras dit e vai colocar uma palavra que tem nada a ver, porque não se encaixa no gramático. Então você tem que saber também
o the, o het, para depois utilizar a palavra continuamente da frase. A pessoa vai entender, mas vai saber que é errado. Entenderam? É ik. Dit vind ik. É ik. Dit vind ik. Eu acho eu muito legal. Aqui seria dit vind ik erg leuk. Isso acho eu muito legal. Então vamos lá, continuidade. Eu falei que ia falar um pouquinho do adjetivo, quando usar o é e quando não usar o é, você lembra? Então é bem simples, quando é de, eu hebraico, quando é a palavra, o artigo de, eu utilizo die ou deze, die para longe, deze para perto. Bij het, né, que é quando é utilizado o artigo het, eu uso dat para longe e dit para perto. Pronto. Então o artigo sempre está na frente de um substantivo, mas em certas palavras pode se encontrar na frente de um adjetivo, porque ele substitui às vezes o artigo. Bem claro. Então agora eu vou lá na outra que eu falei para os irmãos do... Depois nós vamos aprender as outras palavras também que tem mais aí. Por enquanto, por hoje, só isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Hoje eu queria também falar do frachde voornaamwoord, mas o tempo não vai deixar. Já são 5h11, que são o que eu falei para os irmãos, que é de perguntas, né? Frachde voornaamwoord, que são, por exemplo, wie, wat, welke, wiens, né? Essas formas. Semana que vem nós vamos aprender sobre isso. Semana que vem não, semana que vem outra pessoa, depois eu trato sobre isso. Então vamos lá, eu quero ir um pouquinho para o adjetivo para nós terminar. O que é o adjetivo no holandês? De novo? Como é que fala o adjetivo no holandês? Bijvoeglijke naamwoorden. Isso mesmo, bijvoeglijke naamwoorden. Esse nome é difícil também, né? É comprido, né? Ai, ai. Tem que treinar. Bastante de naamwoord. Então vamos lá. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Já traduzi para os irmãos, né? Já foi lido aqui também. Verbo é mais fácil. E o adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Então, isso aqui é o que eu iria ler aqui agora. Vou ler no holandês para vocês memorizarem. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Het heeft een eigenschap, kenmerk of toestand aan van een zelfstandige naamwoord. Bijvoeglijke naamwoord staat vaak direct voor een zelfstandige naamwoord. Então, adjetivo muitas vezes se encontra na frente de um substantivo. Entendeu? Por exemplo, eu falei para os irmãos, né? Vou colocar aqui o de novamente. Quem quiser colocar no caderno igual eu estou fazendo aqui, faça que vai ser bom para vocês. E aqui eu vou colocar o het. Palavras com het, palavras com de. Vou começar pelo de. E os irmãos vão notar se há alguma diferença. Pegar outra cor aqui para os irmãos terem um pouco de sensibilidade. Vou usar o mais simples. De. Wilde. Auto. Wilde. Auto. Então vamos lá. Aqui. Tantas coisas aqui de gramática, você se pede se você não prestar atenção. Vamos lá. Muitas regras. Vamos lá, agora uma palavra com het. Het. Het prachtige. A letra do Felipe está melhorando, né? Vamos lá. É, quanto mais escreve, No melhor quadro. fica, né? Het prachtige. Prachtige.
Felipe, depois do P aí é um CH? Hã? É. Depois do P é um CH? P-R-A-C-H-T-I-G. Prachtig. T. Né o que? Kellen. Acho que é quietinho. Ketting. É que ele não cortou o T, pronto. Ketting. Prachtige ketting. Porque aqui tá ketintje. É um diminutivo, eu não quero utilizar esse símbolo pros irmãos. Vixe. Entendeu? Então eu só quero o normal, ketting. Het prachtige ketting. São palavras simples, nós já aprendemos sobre ketting, que é cordão. Auto, carro, vermelho e bonito, ou maravilhoso. Então vamos lá, preste bem atenção. Agora eu vou escrever de novo, os irmãos verem se vocês notam alguma diferença. Duas palavras, só adicionei um novo artigo. Qual artigo que eu usei ali? Em. O que é o an, né? Em. An. 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 An, o artigo an. An. O que é o artigo an? É um artigo indefinido. Indefinido. Goed zo. Eles estão bem da lista. Você pode ver que é dois de rode auto, né? Yeah. Het prachtige ketting. Depois é em rode auto. Pode ver que é sempre mais E. Apresenta um E. No de, todas as vezes você pode acrescentar um E. A não ser que tenha outras regras, eu não sei. Mas pelo básico, toda vez você pode acrescentar um E, quando é um de. Tanto no artigo de, tanto no artigo an, que é o indefinido. Você pode acrescentar um E na frente, tá vendo aqui? Pode acrescentar um E, que o rood é esse aqui, né? Esse aqui é rood. Esse aqui é a palavra rood. Mas como nós sabemos que a Holanda trabalha em muitas formas de diminutivo para a forma de pronunciar, tira um E, um O, melhor dizendo, e acrescenta um E na frente. Aí já está assim a palavra, rood. Preste atenção, rood, rode auto, een rode auto. Agora eu vou para o outro lado. Het prachtige ketting. O maravilhoso, né? A corrente maravilhosa. Em prachtige ketting. Você pode ver que aqui eu não coloquei um E. Por quê? Porque assim é a regra. É a regra É a regra. do resto. Por exemplo, vou colocar outra palavra aqui para os irmãos entenderem. O het, você só pode acrescentar um E quando começa com het. Mas quando começa por an, você não pode acrescentar um E. Essa é a regra. Você lembra que eu fiz essa pergunta Entendeu? para você a respeito do de e do resto que eu tinha aprendido, que numa situação colocava e em outra não? Eu só não sabia que era o an. Sim. Agora, Não, mas somente no het. No de pode. Sim. O de é todos os dois. Agora, quando você chega no het, no an você não acrescenta E. Vou colocar outro exemplo aqui. Por exemplo, het de... Deixa eu ver aqui qual é uma palavra boa para os irmãos ler. Vou colocar esse aqui mesmo, mais fácil. Acho que eu não conheço esse aqui. Mas falar para as pessoas entenderem é bom, né? Preste atenção. Het dunne boek. Acrescenta um E. E lógico que o dun normal é assim, né? D-U-N. Mas nós sabemos que a Holanda trabalha muito em negócio de regrinhas. Acrescenta um N e acrescenta um E. Mas o negócio aqui é o E. Dunne. Dunne boek. Het dunne boek. Artigo definido. O estreito livro. O estreito livro. Aqui é um estreito livro. Dun. Dun é magro, dun é estreito, do que vocês quiserem.
Dünn. Fino também pode ser. Mas o certo acho que é estreito, né? Estreito, fino. Então, ó, un dünn Buch. Então você pode ver que aqui eu não acrescento o E, por causa da regra. Entendeu? Então eu falo somente un dünn Buch. Eu não acrescento igual aqui. Ronde. Buch. Por exemplo, se eu falasse aqui un dünn Auto, eu falaria assim, ó. Un dünnen Auto. Tá vendo? Aqui eu acrescento o EN. Mas aqui não. Aqui eu não acrescento nada. Porque é um het e ele é um de. E só isso que é diferente. Entendeu? Isso que eu queria lembrar para os irmãos. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Deu para aprender, Ana Paula? Deu. Gostou? Então, preste bem atenção, nós temos que aprender um pouquinho de coisas ainda. Por exemplo, tem que aprender... Eu já falei também sobre isso, quem quiser rever está no YouTube. Eu já falei sobre plural, né? Eu acho que eu já falei também sobre diminutivo. Já falei isso sobre diminutivo? Acho que sim. Tchê. Sim. Já falei sobre diminutivo também. Já falei sobre ortografia, que é o que eu estou falando aqui agora. Quando apresenta, tiro o O, isso é tudo ortografia. Já falei sobre pronúncias, né? A forma de pronunciar direto, deixa eu demorar. Falei um pouco no início sobre sílabas, os irmãos lembram, né? Sílabas, como fazer. Só não expliquei como fazer as sílabas, não sei se os irmãos querem aprender sobre isso, mas não é muito difícil. E já falei também um pouco sobre pronomes pessoais, já falei, sobre verbo já falei também. Só falta esse aqui, ó, Fragen von Wurde. E o Telvode, quem sabe o que é o Telvode? Telvode já fala, números. Na fonte escreve 1, 2, 3, 4, 5. Isso são Telvode. São, né, Telvode. Também é muito importante nós aprender. Então nós podemos ver que o básico na estrutura do que eu estou querendo levar os irmãos nós já aprendemos bastante. Quem ainda não aprendeu, rever os vídeos. Isso tudo tem que aprender para poder... É bom, né? Se você for na escola holandês, você só vai aprender isso aqui. Ik, jij, mooi, ik ga, jij blijft. Vocês vão começar num nível muito baixo. Eu já estou dando uma estrutura para os irmãos. Por quê? Para os irmãos já poder formar as coisas direito. Senão vocês vão ficar falando que holandês igual bebê. Igual que esse português. Igual eu. Falo 100 palavras português, mas 80 eu falo errado. Eu falo pra você. Entendeu? Isso que eu estou tentando trazer para os irmãos. Igual a Cláudia falou ali também, igual índio. Não, mas se eu falar holandês como tu fala português, já tá bom. Mas eu quero trazer para os irmãos aquele português que eu falo, que é 100 palavras, mas 80 tá errado. Então eu quero trazer uma estrutura. É só uma palavrinha que português. Às vezes dá um tropeço, mas um tropeço numa frase já desequilibra tudo. Todo mundo entende. Então é importante que os irmãos venham aprender de uma forma correta. Então isso aqui é o início de tudo, é o básico, como eu falei para os irmãos, básico. Do básico nós vamos entrar de uma forma mais formada. Mas falar holandês igual isso. Quando eu conto piada. Mas preste atenção, eu quero que os irmãos agora comecem a treinar mais o holandês. Comece a falar holandês. E semana que vem vai ser a última vez que eu vou falar, semana que vem não, semana que vem vai ser outras pessoas. Mas depois de semana daqui 2 semanas vai ser a última vez que eu vou falar em português com os irmãos durante as aulas. Por quê? Porque eu só vou explicar sobre o Fragen von Wurde, o verbo auxiliador, o verbo que é o... Né? E esse negócio de colocação de frase, por exemplo, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o resto da palavra, ou se não, um auxílio de palavra, não sei o que lá, todas essas regrinhas, eu vou explicar primeiro no português, explicando o português já vou para o holandês, porque os irmãos já sabem o que está sendo tratado. Então é bom que os irmãos, entendeu? Decoram, guardam. E eu vou começar a usar também os abreviados, para não ficar esperando. Você viu o tamanho daquelas palavras? Às vezes nem cabe no quadro. Então se eu ficar todo isso aí vai perder a metade da aula. Então eu quero fazer muitas coisas abreviadas. Então é importante que os irmãos saibam do que eu estou tratando. Por quê? Para os irmãos também não se perder. Porque não adianta nada falar e os irmãos não estão entendendo nada. E às vezes a Nice dá umas perguntas muito difíceis, mas eu vou tentar auxiliar vocês. Ela sempre vem com as palavras que eu não sei não que ela tira, mas eu vou tentar auxiliar de uma forma ou outra. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Não faz perguntas difíceis, por favor, senão vocês vão quebrar eu aqui. Eu já falei, eu não sou professor, não sou teacher, não sou mestre, eu sou simples jovem. Mas, igual eu falei para os irmãos, escreve as palavras, escreve as dúvidas, me passa uma semana antes, já falei para os irmãos isso.
Tiver dúvida, tiver pergunta, escreve no caderno, escreve no papel ou manda pro e-mail e me deixa preparar para depois saber explicar. Que nem tudo eu sei também, entendeu? A questão de não saber tudo é a questão da expressão no português. No holandês eu, tranquilo, falo Celso, estou vou, tudo. Mas a questão também tem coisa que também não vão aprender também como leiden, voorwerp, tem coisa que também não vão aprender como fragen, como tel, tudo tem regra numa frase, tudo tem colocações. Por exemplo, uma frase ela é dividida em vários quadradinhos. E cada quadradinho daquele tem um significado, porque aquela palavra está ali. E qual é o objetivo daquela palavra, que ela pode se botar na frente, ou atrás, no meio, ou no início. Então tudo tem regras. E tudo isso é tempo. Não é difícil porque, assim, se os irmãos pensar nas regras, tão difícil. Mas se os irmãos colocar na prática, você vai ver que vocês vão pegando. Na prática é melhor. A prática é melhor, por isso que eu falo que os irmãos têm que praticar. Bastante. Por quê? Porque a prática que vai... Teoria todo mundo dá. Teoria sempre tem a teoria. Teoria é 100% bom para quem é inteligente. Agora se eu falar de certas teorias, eu não entendo nada. Mas quando eu estou colocando na prática, aí eu falo, então é por isso que ele falou aquilo, então é por isso que ele diz assim, então é por isso que ele... Entendeu? Conversação, né? Então tem teoria que eu não entendo o conteúdo. Mas quando eu coloco na prática, aí vem a noção. Então era por isso, então é por que isso. Então vocês também têm que praticar. E os irmãos também me perdoam qualquer que eu falei. Mas eu acho que hoje tá bom, né? Nossa, foi ótimo. E semana que vem vai estar a Lady falando com vocês. Espero que vocês venham gostar. E tenta chegar a tempo. Pai querido, Deus amado, te agradecemos por esse momento, meu Pai. Pedimos a tua bênção sobre nossas vidas. Senhor, venha ser conosco, meu Pai, nesse momento. Que o Senhor possa dar capacidade para os irmãos aprender esse idioma holandês. Que eles possam crescer na graça, no conhecimento, meu Pai. Ó Deus, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Mas também tendo inteligência, Senhor, para adquirir esse idioma. Para poder pregar, para poder falar, para poder, Senhor, viver nesse país, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Tudo que eles fazer, meu Deus, com esse idioma que está aprendendo, todas as formas que eles irão utilizar em sua vida, que seja para a bênção, que seja, meu Deus, prudente, que seja, meu Deus, ó Pai, para benefício, mas também para louvor e glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que o Senhor possa nos dar uma boa semana, até o sábado que vem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmão, tem alguma pergunta? Nada? Agora sumiram. As perguntas E se sumiram. tiver perguntas no meio da semana, escreve.